Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo da disciplina de Geografia e hoje nós estaremos estudando características da crosta terrestre. Caderno 2, capítulo 2, característica da crosta terrestre. O primeiro tópico que aparece no nosso livro, na página 29, trata a respeito da teoria da deriva continental e as placas tectônicas. Então vamos lá, a teoria da deriva continental. Esse nome aqui é fundamental para nós entendermos. Alfred Wegener, cientista alemão, desenvolveu em 1915 a teoria da deriva continental. Wegener defendia que os atuais continentes se originaram de uma massa continental denominada Pangeia. Toda Geia terra. Então Pangeia, toda terra. Ou seja, a terra ela existia em um único continente. Vocês conhecem aquele aluno curioso, cheio de perguntas? Aí quando bate uma dúvida, vem logo a lembrança e faz uma pergunta específica para o professor. Vamos imaginar que Alfred Wegener é o nosso professor e em sala de aula ele está explicando que existe um único continente, esse continente é a Pangeia. E um aluno bem curioso vira para ele e diz: mas professor Wegener, como explica a divisão para o surgimento dos continentes atuais? Aí Wegener ele para e diz: não sei. Wegener ele conseguiu, por análise, por observação, perceber que o continente africano e americano eles se encaixavam como quebra-cabeça. E puxando mais um pouquinho, a África com o continente asiático, com a América do Norte, com a Europa e um único bloco de terra. Mas ele não conseguia explicar como houve a separação. E aí nós temos a instrução, o ensinamento de Wegener, o estudo deriva continental, traz para nós a ideia de um único continente chamado Pangeia, que quer dizer toda terra. E aí nós iremos observar que ela se separa. Qual a explicação que anos posteriores passaram a definir para nós essa explicação de Wegener, ou para explicar a Pangeia de Wegener? É chamada de correntes de convecção. Então, o que Wegener não conseguiu explicar, posteriormente ela foi explicada pelo que nós chamamos de correntes de convecção. Imaginemos uma mãe preparando café para nós, aquele momento de tomar um café bem gostoso. Quando ela coloca a água ali para ferver, percebemos que a água ela começa a borbulhar. A parte que está mais próxima da chama, ela está mais quente do que aquela parte que está superior. Então a parte mais quente, ela sobe e faz com que a menos quente ela desça. E aí nós vamos entender que isso é um tipo de corrente de convecção. Imaginemos que tem uma placa em cima desta água. Quando ela começa a borbulhar, vai fazer com que haja movimento. Isso é chamado de correntes de convecção. No interior da crosta nós temos a parte do manto, e aí as altas temperaturas fazem com que haja um movimento das placas tectônicas. E aí vem para nós os movimentos do continente. Primeiramente Pangeia, o único continente há 225 milhões de anos atrás. Aí posteriormente nós iremos encontrar há 135 milhões de anos atrás dois continentes: Laurásia, ao norte, Laurásia, e ao sul, Gondwana. Então, dois continentes, e aí houve a separação. 65 milhões de anos atrás, aí nós iremos observar que, basicamente, a formação parecida com a atualidade. Mas note que a Índia, ela não está interligada à Ásia. A Índia, na Pangeia, ela estava mais próxima ao continente africano, Antártida, ligada ali. Olha a Índia se desligando, saindo, indo em movimento. Com esse tocar da Índia com o continente asiático, nós iremos observar a formação da Cordilheira do Himalaia, onde que perceberemos a parte mais alta do mundo. Vocês lembram? Isso, Monte do Everest. Esse impacto de duas placas tectônicas, foi uma grande explosão e uma grande pancada, e nessa pancada o surgimento da parte mais elevada do mundo. Continuando,
Aí nós iremos observar na página seguinte, aparece aí para nós entendermos as correntes da convecção. É importante saber que a crosta terrestre é formada por várias porções rochosas, denominadas placas tectônicas ou litosféricas. A crosta oceânica e a crosta continental não são formações contínuas. Esse material rochoso encontra-se sobre o manto, que é composto de magma e apresenta elevadas temperaturas e elevada pressão. Vamos entender esta pressão? Olha o exemplo que nós citamos lá atrás. Olha, corrente de convecção. Como que tivesse aí mamãe preparando um cafezinho para nós, ó, a parte mais quente sobe, a menos quente desce. Corrente de convecção. E aqui nós iremos observar no magma, ó, o magma. Então, ó, sobe e desce, sobe e desce. Nesse movimento aqui, começa a fazer com que as placas tectônicas, elas comecem a ter uma movimentação específica. Nesse caso, duas placas, elas estão indo para lados opostos. E aqui haverá uma liberação do magma e uma nova montanhas, surgirão novas montanhas nesse contexto. A parte oceânica, e posteriormente, com milhões de anos, nós teremos formação de ilhas e posteriormente, milhões e milhões de anos, transformação de novos continentes. E aí vem para nós, na página 31, o mundo, principais placas tectônicas. Olha as placas tectônicas, observe só, placa norte-americana, olha a direção que ela está indo, e a placa do Oceano Pacífico. Percebam que elas têm um sentido, a mesma direção que faz a ocorrência de terremotos. Então, esse movimento delas faz a ocorrência de terremotos. De outro lado, nós temos a Sul-Americana, onde nós estamos, e aqui a placa de Nazca. Elas têm o mesmo sentido, o que leva o que chamamos aí de esse movimento levando aí o surgimento de terremotos. E aqui nós teremos a Cordilheira dos Andes, a parte mais elevada da América do Sul. Placa africana e a placa sul-americana, olhem que elas possuem direções opostas. Então aqui está formando um dorsal oceânico, que vão surgir novas ilhas há milhões de anos, no tempo aí que nós chamamos tempo geológico. E aí, não esqueçam, há 3 tipos de limites de placas tectônicas. 1, 2, 3. 3 são os limites de placas tectônicas. Não esqueçam, os limites de placas tectônicas são 3. Quais são esses limites de placas tectônicas? Nós temos convergentes, as placas se deslocam para o mesmo ponto, provocando uma colisão, um choque. Ó, limite convergente, mesmo sentido. E aí nós teremos o que é chamado de uma colisão. Agora, observe esse exemplo. Placa tectônica a oceânica, ela é mais densa, então ela vai ficar submersa. E a placa tectônica B, ela é menos densa, então ela irá subir, ascender. E aqui nós teremos a formação de cordilheiras. Agora, essa placa que desce, ela passa por um fenômeno chamado subducção. Qual é o fenômeno? Fenômeno subducção, que ela passa a voltar ao magma. E aí nós temos um segundo limite, que é o limite divergente. Quando falamos do limite divergente, observe que as placas se deslocam em direções opostas, afastando-se uma das outras. Então, placa A e placa B, sentido oposto, sentido divergente. Já transformante, ela passa uma ao lado da outra, que nós chamamos de limite de falha transformante. Então, uma passa ao lado da outra. E aí o grande exemplo que nós temos é a falha de San Andreas, na Califórnia, Estados Unidos. Olha só, uma placa em movimento, ao contrário da outra, uma passando ao lado da outra sem, de fato algum, ter uma colisão bem mais profunda. Mas não deixa de ocorrer terremotos nessas regiões. Vocês irão desenvolver aí com calma a página 33
e também a página 34. E aí, continuando na página 34, depois de entendermos os limites das placas tectônicas, nós temos a importância e formação dos solos. E quando falamos dos solos, devemos entender, são formados a partir de materiais originados da transformação de uma rocha matriz e da ação do clima, da ação dos seres vivos e da ação do tempo. E aqui nós temos as etapas. Olha a rocha, aqui é só uma rocha matriz. Passando alguns anos, ela será uma rocha, um solo jovem, ou seja, começou aí o processo de decomposição, o surgimento dos solos, os vegetais pequenos, porque esse solo aqui ele não tem a grande quantidade de nutrientes para o desenvolvimento de plantas. Observe que aparece o horizonte O, horizonte A e a rocha. E aí vem para nós, a rocha recém-exposta começa a se desfazer. Os sedimentos são colonizados por fungos, bactérias, líquens e musgos. E aí nós temos fungos, bactérias, seres vivos que nós estaremos estudando em ciências do 7º ano. Já o solo raso, nós iremos notar que ele aparece já o pontinho C, pedras e cascalhos. Nós temos o A, um solo mais profundo, horizonte com humus. Olha que aqui já tem vegetação maiores. Aí percebemos que esse solo possui a maior quantidade de fertilidade. Já o solo maduro nós iremos observar, enquanto o solo já tem uma certa idade, várias camadas. Olha a diminuição da presença de rochas. Então nós iremos observar que as rochas elas diminuíram de maneira propensa. E aí nós temos a presença de humus. Nós temos o horizonte A, A1, A2, B, e aí percebe o solo em sua formação através de uma rocha matriz. Na página 35 tem alguns destaques para nós. Entre outros aspectos, podemos considerar que o solo é importante porque é um elemento dos ecossistemas terrestres e habitat para os micro-organismos. Nele se desenvolve a vegetação e as atividades agrícolas, regula o escoamento e a infiltração da água da chuva, é um recurso natural, já que dele pode ser extraídos areia, argila, entre outras matérias. E abaixo nós iremos observar a explicação dos horizontes. E essa parte é fundamental para nós fixarmos. Horizonte O passa a ser o orgânico formado a partir de decomposição. O A, nós iremos observar que é escuro devido à presença de matéria orgânica. Geralmente, quando essa camada apresenta uma boa quantidade de material orgânico decomposto, ele é chamado de solo umífero. O B passa a ser intermediário e a última a ser formada. Já o C é a camada formada basicamente pela rocha intemperizada, rocha podre. Então o C é formado de uma rocha podre. Já rocha matriz passa a ser constituinte de um solo, após passar por processo de desagregação. E aqui nós temos uma imagem que mostra um processo de erosão. E essa erosão passa a ser a destruição da vegetação. A vegetação tem um papel de proteger o solo, não tendo a força da água da chuva, acaba ocasionando a destruição do solo. E aí nós chamaremos de processo erosivo. E muitos solos perderam a fertilidade ou foram degradados em razão de atividades humanas predatórias. O solo leva bastante tempo para se desenvolver, e isso corresponde a milhares ou até milhões de anos. E aí perceberemos que é necessário preservá-lo. Alguns problemas podem ser resolvidos ou pelo menos amenizados. E aí nós temos a necessidade de reflorestar solos expostos para que sejam menos suscetíveis ao processo de erosão, diminuir o desmatamento, proteger a fertilidade do solo, evitando plantio em excesso e o uso de insumos agrícolas, adubos, inseticidas, por exemplo, deverão aí ser retirados. Rotação de culturas passa a corresponder à mudança. Ano 1, plantação de milho. Ano 2, plantação de mamão. Então, rotação de cultura ou de plantio. Evitar o plantio em áreas íngremes,
porque aí nós teremos desmatamento e a possibilidade de processo erosivo. E também descartar o lixo em lugares adequados para evitar a contaminação do solo. O chorume passa a ser o grande problema para essas regiões. Iremos dar uma pausa explicativa aqui, ficando para vocês mais uma parte aí do nosso livro para respondermos, a página 36 e a página 37. Na próxima aula retornaremos à explicação aí na página 39. Um forte abraço para vocês e continuemos desenvolvendo os nossos estudos.